Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, né? É sempre muito bom estar aqui, né, com os irmãos reunidos para cultuar o Senhor, né? Aprender um pouco sobre a tua palavra e ter esse momento aqui, né, em comunhão com os irmãos, né? E glória a Deus por isso, né? Peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias, quem tiver aí, em Mateus, a partir do capítulo 4, Mateus capítulo 4. Essa palavra já foi diversas vezes confirmada esta noite. Muita coisa do que eu vim para trazer aqui, os irmãos aqui já comentaram. A Vitória cantou um hino que tem alguma coisa a ver com a palavra. E é muito bom quando a gente, né, vem trazer aqui uma palavra e os irmãos vão confirmando. A gente sempre ora e pede ao Senhor confirmação. E a gente se sente feliz porque entende, né, que está no controle, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem nos guiado. Aqui, como a irmã Verônica também foi trazer uma mensagem que já foi confirmado por Vitória. E a própria mensagem, né, que a irmã Verônica trouxe também confirma a palavra de hoje. Então, glória a Deus, né, por isso. E vocês abriram aí já? Mateus capítulo 4. Amém. Espero trazer aqui uma reflexão. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. E a palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e misericordioso, obrigado, Senhor, por nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela nossa presença aqui, Pai, porque nós entendemos que o Senhor não tivesse nos trazido, que o Senhor não tivesse nos chamado, Pai, nós não estaríamos aqui. Então sabemos que todos que estão aqui por causa da Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. E por esta palavra também, Senhor. Então toca este Teu servo aqui, e que eu venha falar tão somente o que vem da Tua vontade, Pai. E que toque também o coração e mente daqueles que estão aqui, para que possam entender e compreender a palavra, Pai, porque nós sabemos que se o Teu Espírito não estiver nas nossas vidas, nos guiando, nos ajudando e nos fazendo compreender, Pai, nada podemos entender, né? Nem nada podemos fazer, Pai. Dependemos tão somente do Senhor, Pai. Então, obrigado por tudo isso, Pai, e por tantas coisas, Pai, que temos para agradecer, que o tempo seria pouco para tanto, Pai. Obrigado mesmo assim. E oramos aqui em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar. Essa passagem aqui, né, ele começa aqui falando, né, que João foi preso. Né, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. E aí, a gente vê, se a gente voltar um pouquinho aqui nessa passagem, Jesus tinha sido batizado por João. O João que ele fala aqui é o João Batista, não é o João Apóstolo. É o João que era primo dele que batizava no Rio Jordão. E ele tinha sido batizado, depois ele tinha sido, né, conduzido para o deserto, quando ele foi tentado, né, por Satanás. Ele passou lá 40 dias. E aí, depois ele volta, né, e ele, a passagem não fala muito bem da questão do tempo, mas nessa passagem aqui, João tinha sido preso, e depois o próprio João é morto, mas Jesus soube que João estava preso e foi para Galiléia. E aqui a passagem diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E essa passagem aqui, o versículo 15 e o versículo 16, é uma passagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, né, o versículo 1 e 2, fala isso aqui, né, que a terra de Zebulon, que é aquela região ali para onde Jesus estava, né, tem ido para lá, ele dizia aqui que a região ia ver uma grande luz, né? E que luz é essa? Essa luz é justamente Jesus. O interessante é que nessa passagem aqui, Isaías, ele diz essa passagem de 700 a 800 anos antes disso aqui acontecer. E a gente vai ver, né, que é interessante, como é interessante as coisas, né? Ali muita gente podia até nem associar a isso aqui, né? Não sabia que luz é essa, nem sabia dessas coisas, o que é que ia acontecer. Mas quando de repente a gente começa a viver a palavra, quando a gente começa a olhar o texto, quando a gente começa a vivenciar o que está acontecendo ali, é que a gente vai de fato ter uma compreensão mais profunda daquele texto. Tem muitos textos que a gente vai ver, que a gente vai ler, e a gente vai entender, ou achar que entendeu, e tudo bem. Mas quando a gente vivencia aquilo ali, quando a gente passa por aquela situação, quando você olha para a Bíblia aqui e diz assim: eu estou vivenciando essa passagem aqui, aí você tem todo um outro entendimento. Ela vai ter um entendimento para você muito mais diferente, muito mais profundo, e vai tocar você de forma que vai lhe trazer transformação. E aí aquelas pessoas, né, ou seja, uma profecia de Isaías há 700 a 800 anos antes disso aqui, de repente isso estava se cumprindo, como diz aqui, né, o Evangelho de Mateus, onde Mateus vai dizer, né, que Jesus tinha ido para aquela terra para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. E aí o que acontece? E aí ele começa o seu ministério. Como diz aqui o 17, daí em diante Jesus começa a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí a gente começa a entender, né? A gente precisa compreender, entender o que é que Jesus vem dizendo, o que é que ele vem falando, mas ele começa aqui dizendo para que a gente venha a se arrepender. E se arrepender de quê? Se arrepender de quê? Né? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que nós devemos nos arrepender. É dos nossos pecados. É dos males que a gente vinha cometendo antes e que a gente deve se arrepender. É justamente disso. Mas aí a gente vai dizer: o que é o arrependimento então que ele fala aqui? Qual é o arrependimento? Quando a gente vai pesquisar essa palavra que ele fala de arrependimento, quando a gente vai buscar uma informação mais profunda a respeito do que é esse arrependimento que Jesus fala aqui, aí tem um texto do grego, né, que é chamado metanoia. Tem até um filme que fizeram aí, Metanoia. E o que é metanoia? Essa palavra arrependimento é metanoia do grego. E essa palavra metanoia, ela quer dizer transformação da mente. Transformação da mente. Tem aquela palavra metamorfose, né, que todo mundo conhece, né? É quando alguma coisa se transforma. Quando tem uma forma e muda para outra forma. Metanoia é parecido, só que é a transformação da mente. Né? Então, arrepender-se é o que? Quer dizer, não é o que você vinha fazendo alguma coisa
você ficou muito preocupado porque aquilo que você fez não lhe agradou, então você, como a gente costuma dizer assim, né? Não, se arrependimento matasse, né? Aí eu estava morto. Mas o arrependimento que Jesus diz aqui, traz aqui, é um arrependimento que traz vida. Arrependimento que traz vida. Então, arrependimento é mudança de atitude. Você vinha fazendo alguma coisa e de repente você se arrepende daquilo que você vinha fazendo e você começa a fazer outra coisa. Por quê? Porque você se arrependeu. Né? Você está arrependido, então você não quer mais fazer isso aí. E você vai promover em você uma mudança, né, que você entendeu, né, pela leitura da palavra, pela pregação, que é importante que essa mudança seja feita na sua vida. Então é isso que a gente vai se arrepender. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. E justamente os pecados que vão nos conduzir à morte. E nós vamos nos arrepender dele. Vamos fazer essa mudança. Vamos promover uma mudança nas nossas vidas. A gente tem uma. Então nós seremos transformados. Porque nós entendemos, né, que o que a gente vinha fazendo, né, era errado, era pecado. E não é porque o pecado, ele venha de alguma forma atingir a Deus. O pecado não atinge a Deus, nada pode atingir. O pecado, ele na verdade, ele machuca a nós mesmos. Os caminhos que a gente escolhe, que o pecado nos conduz, são caminhos de morte. São caminhos que vão nos levar a situações muito difíceis, né? Por mais que a gente pense que, não, isso aqui é bobagem, mas vai nos levar assim. Né? E a gente precisa se arrepender, como ele diz aqui, arrependa-se, pois o reino de Deus, dos céus, está próximo. Então, está próximo a volta dele. Né? Está próximo. E nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. Se já estava próximo naquela época, agora está mais próximo ainda. E a gente, às vezes, começa a ver alguns sinais. Né? A gente tem visto o mundo cada vez mais piorar. A gente não tem visto o mundo melhorar. A gente tem visto o mundo piorar. Então, ele nos chama e ele diz para que a gente venha a nos arrepender. E aí, o que é que ele faz em seguida? Ele começa a chamar as pessoas. Ele vê aqui no 18, ele encontra primeiro quem? Ele primeiro encontra Simão Pedro e o irmão dele André. Ele encontra Pedro e ele encontra André. E ele diz, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu os farei pescadores de homens. Eu me lembrei que foi domingo ou foi quarta-feira? Acho que foi quarta-feira. Né? A mãe de Chácia disse, Adri, rapaz, eu estava lá, aí Chácia chegou com um bocado de peixe na mão. Aí uma pessoa disse lá, não sei quem foi, né, que ela contou que estava com ele lá, e disse assim, olha, você vai ser pescador de homens, né? Pescador de homens. Isso antes, olha, né? Muito tempo. Quanto tempo foi? Você lembra, Chácia? Tem nem ideia de quando foi isso, né? Já pensou? Às vezes a gente fala assim as coisas, né? Não sabe nem que é pelo Espírito Santo que a gente está falando, né? Pois é, a missionária está lembrando aqui que há muito tempo uma amiga nossa disse, Eldrick, você vai ser pastor. Glória a Deus, né? A gente não é? É verdade. Não é? Uma coisa tão boa como é que é difícil ser crente, né? Não é? E o interessante é que muita gente diz coisas assim, né? Muita gente diz algumas palavras que
Porque se cumpre, né? É aquela questão da profecia, né? Você diz um negócio, se cumprir é de Deus, né? E o cara disse lá, olha aí, pescador de homem, né? E o interessante é que também muita gente diz muita coisa ruim pra gente, né? Às vezes, esse caba não vai dar em nada, esse caba não sei o que, mas não está falando pelo Espírito, né? Não está falando, não sabe, né? Quem sabe de nós é o Senhor, né? O Senhor é que sabe os planos que Ele tem para cada um de nós, né? Nem mesmo a gente sabe, né? O que a gente tem que fazer é se deixar levar, né? Pelo Espírito. E aí Jesus chama aqui Pedro, ele chama aqui, essa passagem aqui, ele vai chamar 4 dos apóstolos, ele chama Pedro, André, Tiago e João. E eu quero fazer aqui uma reflexão a respeito do siga-me, que ele diz aqui. Seguir Jesus, vamos seguir Jesus? Vamos, né? Eles soltaram lá as coisas, você vê que o chamado de Jesus aqui foi bem contundente, né? Porque às vezes eles nos chamam e a gente fica assim remoendo, né? Fica remoendo, vai, não vai. Eu me lembro que meu chamado, eu quando eu estava na igreja, eu comecei a sentir ele me chamando, comecei a sentir assim, né? Eu já sabia que o caminho era muito bom, porque estava Chalane lá, Chalane tinha passado por uma transformação, e eu disse, eu quero saber quem é esse Jesus que transformou minha casa. E eu comecei a ir mais para os cultos, né? E eu sentia vontade, né? Teve um momento lá que eu fiquei muito emocionado, mas eu disse, não vou pela emoção, não vou. E aí fiquei naquele negócio, aí você passa um tempo sem ir, aí você vai esfriando, e aí depois eu passei por uma situação difícil, mas eu disse, mas também não vou pela dor. Fiquei lá remoendo, não, pela dor, não fiquei com vontade de ir, mas eu não vou, porque assim eu vou estar indo pela dor, não fui. E aí eu sei que teve um momento também, teve até aquele momento que veio Filipão, e eu estava em cima do palco, e senti a vontade de aceitar, né? Aceitar, que a gente chama aceitar de Jesus, mas Jesus aqui está nos chamando, né? Como a irmã Verônica falou aqui. E aí, senti a vontade, mas eu estava em cima do palco com todo mundo, e o pessoal que foi aceitando, se aproximando lá embaixo, e eu olhei assim, eu disse, eu vou descer, não vou ficar aqui em cima, aceitar aqui sozinho, me apresentar, igual o amostrado, se apresentou lá em cima. Aí eu disse, eu vou descer. Quando eu olhei, estava um bocado de gente na escada, né, para descer, e eu olhei o palco muito, muito alto, né? Aí eu disse, vou aceitar Jesus, vão ter já que fazer uma cura aqui em mim, mas... E aí eu acabei não aceitando, né? Ele pararam o apelo, mas eu já tinha no meu coração, né? Ali eu já tinha entendido, né? Que o meu caminho era aquele mesmo, né? E eu me lembro que uma irmã passou assim e disse assim, Rodrigo, você é crente e não sabe, você é crente porque Filipão tinha falado lá que tinha um cunhado dele, um parente dele, que já vivia na obra, trabalhando na obra, não tinha aceitado ainda, mas vivia trabalhando. E aí ele disse, ele é crente e não sabe. Aí a irmã disse a mesma coisa comigo, eu digo, você é a mesma coisa, você é crente e não sabe. Só que aí eu pensei assim, não, irmã, né, no meu pensamento, é você que não sabe, eu sou crente e você que não sabe ainda, né? Né? Eu só não tinha levantado a mão. E aí mas aí passou, né? Até que num dia, eu também, aí eu senti, no culto de novo, senti a vontade, mas naquele negócio, vai, não vai, que no meu testemunho eu contava que o mar abria, né? Era assim, o mar abria e eu não passava, o mar fechava, eu ficava. E o mar abriu não sei quantas vezes, para eu passar, eu não fui. E até que num dia, né, eu fiquei, disse, eu vou aceitar. E acho que não fizeram apelo naquele dia. Mas aí, quando eu fui para casa, eu disse assim, olha, eu conversei com o Senhor, eu disse, olha Senhor, domingo que vem, eu aceito, eu vou lá, né, a dizer que eu né, escolhi trilhar o caminho com Jesus, eu vou para lá, mesmo que ninguém chame, se ninguém fizer um apelo, eu vou lá e digo, eu quero aceitar Jesus. Aí, e eu conversei com eles, disse na viagem para casa, quando eu ia para casa. E o interessante que quando foi no meio da semana, decidiram que quem ia pregar era Chalane.
Aí eu digo, pronto, né? Exatamente. Aí, eu disse assim, olha, senhor, eu só não levou para lá, para o púlpito lá, dizer, só se eu morrer. Mas se eu morrer, mas se eu não morrer, eu estou lá, né? E assim eu fiz, né? E Xalana ia pregar. E Xalana, quando ia pregar, ela não gostava que eu fosse para o culto. Ela não gostava. Ela dizia assim, né? Adrique, quando ela ia pregar, se você não quiser ir, você não precisa não. Eu sei que você está cansado, né? Era assim, né? Dizia isso. A mesma coisa do quem estava aqui no discipulado é assim, né? Eu digo, eu vou para lá, mas se você não quiser ir, não precisa ir não. Aí eu chego aqui, ela diz, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Não sei. E aí ela ia pregar, né? Aí ficava assim, né? Meio com vergonha. Isso, né? A gente está indo na outra denominação lá. E aí, ela disse, não quiser ir. Aí eu disse, mas eu vou. Mas se não quiser ir, não, mas eu vou. E aí ela ficou assim, né? Aí eu fui, né? E até que no final ela pregou. E quando ela fez, né, o apelo, eu me levantei e aceitei Jesus e foi uma festa, né? A gente não planejou, né? E são as coisas de Deus, né? Só Deus que pode proporcionar essas coisas, né, tão maravilhosas, extraordinárias que a gente, né? Como é que eu ia, né? Pensar, né, que eu ia estar, né, levantando a mão justamente, né, quando Xalana, né, ia pregar, né? Foi um presente para ela, né? Foi um presente para toda a nossa família. Mas depois eu refleti sobre o assunto e fiquei pensando, isso é uma bobagem eu ficar esperando, né? Não queria vir por causa da dor, não queria vir por causa da emoção. Eu queria ir pela razão, porque eu entendia que o caminho era aquele mesmo. Eu não tinha dúvida mais, né? E eu queria ir pela razão, mas depois eu entendi que qualquer motivo é bom para você aceitar Jesus, né? Qualquer um. Eu gosto muito do motivo de Thales conta o motivo, que foi por causa de meninas e festas. Foi chamado, ei, Thales, aceite Jesus porque tem meninas e festas. Aí ele era adolescente, aí foi, né? Desculpa aí, irmão, eu estava contando, mas, né? Né? Tem umas de Vitória também, mas não vou contar de Vitória, não. Mas qualquer motivo é um motivo excelente para você fazer essa escolha, né? É excelente. Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido, né? E eu costumo dizer que todas as pessoas vão dizer justamente o contrário, vão se arrepender de não ter ido antes, né? De não ter vindo antes. Mas glória a Deus por isso, né? E eu vou trazer aqui, né? Agora que eu estou vendo o horário, ele tá bem adiantado, mas vamos lá. Mas o que é que envolve o SIGAME? O SIGAME é justamente o chamado, né? É o chamado que a gente vai, como a gente costuma dizer, aceitar. E Jesus nos faz uma proposta, quando Ele faz o chamado. Ele nos faz uma proposta. Claro que a gente já entende que tem a proposta em si, a proposta da salvação, né? Tem algo, né, mais maravilhoso do que tudo, que é a gente poder viver eternamente com Ele, né? Mas ele faz uma proposta enquanto estamos aqui na terra. E a proposta é uma proposta de transformação. Olha o que é que ele diz a Pedro aqui, né? No mesmo, ele diz assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele vai transformar ele de pescadores para pescadores de homens. E isso é verdade, porque a gente... você é interessante quando em Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando eles recebem lá o Espírito Santo, né? Quem conhece essa passagem, e Pedro prega para aquelas pessoas, aí se convertem 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas se convertem, ou seja, ali ele joga a sua rede, que é a palavra, né? E ele vem 3.000 pessoas. Ele nunca fez isso, aposto que ele nunca fez isso quando era pescador, né? Então, glória a Deus, né? É caminhando com o Senhor que a gente vai viver coisas extraordinárias nas nossas vidas. A gente vai vir justamente nessa caminhada. E outra coisa que a gente vê, que envolve o siga-me, né? O chamado, a aceitação do chamado, é relacionamento.
E o relacionamento que a gente tem, qual é o relacionamento? É um relacionamento com Cristo. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque você imagina, você vai trilhar aquela caminhada ao lado de Jesus, e aí, como seria, né? Como era gratificante o seu relacionamento com Ele? Você imagina você caminhar, né, durante um bom tempo com a pessoa, o tempo todo ali. Então, aumenta assim, os seus laços de amizade, de intimidade com Ele, né? Com aquela pessoa que você vai caminhar, né? Então, além do relacionamento, você vai aprender muito com aquela pessoa, né? Que você está ali colocando como seu mestre, que está colocando ali como seu Senhor, né? Como alguém que vai lhe trazer, que vai lhe ensinar a trilhar esse caminho que Ele tem nos proposto. E aí, além do relacionamento, né, da caminhada, é um fato de você estar o tempo todo junto. É como a gente esteve ali no retiro, né? 30 e tantas pessoas ali, todo mundo junto. Aí ali a gente vai se conhecendo, ali a gente vai conhecendo cada um, vai vendo lá, né? Vai aprendendo a lidar com aquelas pessoas, a gente vai aumentando o nosso amor pelas pessoas. E eu gosto muito do negócio que Tales disse, e ele tem razão, eu gosto sempre de dizer, né, que Tales disse uma vez sobre a amizade. Ele disse: a amizade, eu considero os meus amigos, aqueles amigos que eu vou para a casa dele e que ele vem para a minha casa. Esses são os meus amigos, né? E quando eu vejo aqui relatos de pessoas, uns irmãos nas casas dos outros, aqui como o Gilmar, né, falou aqui com o Gil, que estavam lá, muitos relatos de Tales também, e quando a gente vai também na casa dos irmãos, é isso mesmo, né? Relacionamento é isso. Você é de São João, foi? Então, sim, sim, sim. Sei não. Sei não. Vamos ver. A gente vê aí. A gente inventa. A gente inventa. É. A gente faz na hora que a gente quiser. Isso é bom demais. Aí dá certo. Pronto, aí, um retirão. Olha. Oh, glória. Aí é bom demais, esses momentos que a gente passa juntos, né? A comunhão. E aí E aí você vê, né? E eu lembrando dessa passagem aqui, aí eu lembrei justamente de um versículo que até já foi falado aqui, né? Que é: estou à porta e bato. Né? Estou à porta e bato. Jesus quer entrar na nossa casa. Jesus quer entrar para cear com a gente, estar com a gente em tudo que é canto. Né? Não é só aqui na igreja, não. É nas nossas casas. Né? É nos lugares onde a gente for. É naquele retiro lá que Ele se fez tão presente. Né? Como Ele se fez presente ali naquele lugar, meu Deus. Aquele lugar abençoado. E aí nós temos que, além do relacionamento com Cristo, nós vamos conversar com Ele. E muita gente já sabe, né? Como é que a gente vai conversar? A gente conversa com Ele orando. A gente dobra nossos joelhos e a gente ora e conversa com Ele. É assim. A gente conversa com Ele de todo jeito, até dirigindo também. Né? É em pé, numa fila do banco, a gente ora. Todo canto a gente pode orar e conversar com Ele. E é esse o relacionamento que Ele quer. E Ele conversa com a gente através da palavra de Deus, né? Da leitura da palavra. E também quando a gente ouve a pregação, quando ouve alguém nos dizendo. E aí é Ele conversando com nós, né? Quando alguém fala pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter relacionamento com Cristo. Seguir Jesus é isso, é relacionamento com Cristo. É trilhar esse caminho que Ele tem nos apresentado, aprender com Ele, estar com Ele e fazendo as coisas que Ele faz. Porque quando Ele chega aqui, quando você vê aqui, quando Ele diz aqui no versículo 23, Ele diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando todos os enfermos, as enfermidades e doenças. Então o que é que Ele fez aqui? Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava. Ele trabalhava. Então Ele nos chama, mas Ele também vai mostrar o que Ele fez, para que a gente venha conhecer, e a gente vai começar a trabalhar na obra. É isso que Ele quer também. Ele não chamou a gente para ficar só no dia de domingo, vindo para cá no culto. Ele chamou para que a gente venha trabalhar. Né? E trabalhar para quê? Não é trabalhar para a igreja.
Não é trabalhar para a igreja. Nós vamos trabalhar para o reino. E onde é que a gente faz isso? A gente pode fazer em muitos lugares. Não é obrigado a estar só aqui no púlpito pregando. A gente pode pregar, a gente pode dar uma mensagem para um nosso trabalho. O nosso trabalho é um local que dá muito para a gente, né, trabalhar para o reino. Tem sempre alguém com alguma dificuldade, tem sempre alguém precisando ouvir uma palavra. E é aí que a gente vai, né, fazer a obra do Senhor. Tirar um tempinho nosso mesmo, que ele está lá, e trazer uma mensagem, né, do Senhor, né? E esse trabalho que a gente vai fazer não é por obrigação, não é porque Ele nos mandou fazer, nós vamos fazer por amor. Porque do mesmo jeito que alguém abriu mão do seu tempo para estar se dedicando aos outros, pregando a palavra, ensinando, nós também devemos, em gratidão ao Senhor, fazer isso pelo outro. Já que nós, o que é que nós temos, né, para oferecer ao Senhor, né, por tantas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas? Nada, porque Ele tem tudo, né? Não temos nada o que oferecer, né? Só temos a agradecer, né? Só temos a agradecer. Mas nós podemos fazer pelo irmão, nós podemos levar uma mensagem para o irmão, nós podemos ensinar, né? E nós podemos também, né, trazer a cura, né? Porque muitas vezes as maiores doenças, né, são doenças da alma, né? Porque são elas que vão levar a gente para o inferno, né? São elas que vão nos levar para uma morte eterna. Porque mesmo que a gente venha, né, a perecer aqui por causa de alguma doença, mas se a gente estiver nos caminhos do Senhor, a gente sabe que Ele tem preparado um lugar para cada um de nós, né? Mas aqueles que estão na escuridão, aqueles que ainda estão nas trevas lá, então, que padecem, né, pelas doenças da alma, a morte deles é muito terrível, né? Mais terrível, né? Então, glória a Deus, porque nós já temos entendido, né, o caminho, né, que Jesus tem nos apresentado, e nós vamos trilhar, né? Nós vamos buscar trabalhar na obra do Senhor e fazer o que Ele tem nos mandado fazer, né? Que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E é nessa caminhada que nós vamos viver as coisas extraordinárias que Deus tem para nos apresentar. É na obra do Senhor que nós vamos viver, né, coisas maravilhosas, né, como muitos aqui viram, coisas que, se a gente fosse contar, como vai dizer que a gente é doido, ou que a gente está, né, variando, como diz o outro, esse cara está variando. Mas não, a gente sabe, né, quem já passou por experiências, né, extraordinárias, experiências até sobrenaturais, vai saber, né, vai entender que isso é verdade, que isso acontece. Mas isso acontece não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor, né? São situações em que a gente, rapaz, como é que pode? Não acredito, estou nem acreditando. Será que eu vivi aquilo mesmo? Será que eu estou vivendo essas coisas maravilhosas? Não, isso aí não. A gente pensa às vezes que está sonhando, mas a gente vive, né? A gente vive e nós vamos ver, mas eu sei que muitos aqui já viveram, e muitos vão começar a viver a partir de agora, viu, dona Beca? A começar a viver o extraordinário. E eu costumo dizer direto, né? Basta fazer o quê? Basta fazer o simples, porque o extraordinário é Deus que vai fazer, né? Amém, né? A mensagem é essa. Vamos, né, confirmar aí nessa nossa vontade de seguir esse caminho que Deus tem nos apresentado, que Jesus tem nos chamado. Vamos trilhar com Ele, vamos buscar relacionamento com Ele, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos viver em comunhão com os irmãos, que isso é maravilhoso, e vamos trabalhar, né? Cada um com que, né, com os dons que Deus tem nos dado, e glória a Deus por isso. Vou passar aqui para... Obrigado Oi? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.